Olá, meu amigo. Vamos continuar? Vamos aí para nossa última parte sobre o batismo. Eu lhe garanto que se o primeiro vídeo lá, a primeira parte, não foi o suficiente para você entender que esse negócio de batismo nas águas, as igrejas pregam como sendo uma parte importantíssima para a pessoa que quer ingressar na nova aliança, sendo discípulo do mestre, preste bem atenção aqui nesse vídeo e você vai perceber que agora nós vamos detalhar essas passagens. Lembrando que não é para tirar a fé nas doutrinas da tua denominação. Se você quer continuar acreditando nessa doutrina de batismo nas águas, para todo aquele que crê no Messias, não há problema nenhum, tá bom? Nós paramos no vídeo passado, não sei se você se lembra, mas acho que você se lembra, sobre nova aliança, batismo no Espírito Santo. Por isso está escrito em Efésios 4, verso 5, que existe um só batismo, que é o do Espírito Santo, porque o batismo nas águas fazia parte da lei, era um sacrifício praticado pelos judeus, mais especificamente pelos essênios, e Cristo o fez justamente para cumprir a lei. Só é válido hoje o batismo no Espírito. O batismo nas águas não tem nenhum valor para Deus. O batismo nas águas só molha a carne. É uma obra da carne, e obras carnais não fazem parte da nova aliança do Evangelho da Graça. Efésios capítulo 2, verso 9. Vamos lá. Não por obras, para que ninguém se glorie. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O batismo nas águas faz parte das obras da lei. Quando uma pessoa é batizada nas águas, ela está dizendo, de certa forma, o seguinte: Cristo, você não completou a obra. O seu sangue derramado na cruz não tem valor para mim. Por isso vou me batizar nas águas. Vou fazer essas obras da lei para completar o que o Senhor não completou. É isso. Quando alguém diz assim, eu vou às águas para o batismo nas águas, é isso que ele está dizendo, que precisa continuar com o ritual porque o que Cristo fez está furado, não é completo. Não caia no erro que é dito por aí. Sabe o que é dito por aí? Se Cristo se batizou nas águas, eu também tenho que me batizar. Não é assim que é dito por aí? Ele foi batizado para cumprir a lei, para que não precisássemos mais fazer as obras da lei, as obras da carne. Todos que creem em Cristo e o recebem como seu Senhor e Salvador, já possuem o Espírito. Ou seja, o batismo no Espírito, porque ninguém crê em Cristo e em sua palavra, e o busca e pratica a sua palavra, se não tiver selado com o Espírito. Ah não? 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, vai nos falar alguma coisa. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito do Criador, Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Bom, agora vamos escorrer com mais profundidade todos os versos relacionados com o batismo. Presta bem atenção, não que você não esteja prestando até agora, mas foca, vai lá, pega a sua Bíblia. Quando eu citar os versos, vai lá, para o vídeo, vai lá e vê se eu estou falando outra coisa, tá? Coisa certa. Olha, na Bíblia, nós temos a palavra jejum, não temos? Certo? No sistema religioso, o que significa jejum? Significa o quê? Não comer, não é isso? Mas seu significado real é abster-se de. Eu me abster de alguma coisa não significa que é não comer somente. Mas o sistema religioso ensina desse jeito. Existe outra palavra na Bíblia também. A palavra é blasfêmia. Ah, blasfêmia. No sistema religioso significa o quê? Falar mal. Né? Falar mal
de Deus, de Jesus, das coisas relacionadas à Bíblia, não é isso? Mas o seu significado real é colocar em lugar de, não é falar mal. Vou dar um exemplo. Quando a obra é do Criador, isso tem lá na Bíblia, tá bom? Eu vou trazer uma ideia mais comum para nós aqui. Quando a obra é do Criador, mas de alguma maneira a gente diz ser do diabo, isso é uma blasfêmia. Eu estou falando mal? Não, eu estou colocando no lugar de. E finalmente, temos a palavra qual? Certo, a palavra batismo. No sistema religioso, quando falou em batismo, você na hora se liga o quê? Água. Piscina, rio, tanque, água. Não é isso? É isso que o sistema ensina. Mas o seu significado real, sabe o que é, meu querido? Meu irmão, minha irmã, sabe o que significa a palavra batismo, sentido real? É ser inserido ou inserido em. Não necessariamente só na água dentro de um tanque, não. É inserido em. É isso que significa a palavra batismo. Vou fazer aqui algumas perguntas para reflexão. Vamos a ela. Antes de João Batista, alguém batizava? Me mostra aí na Bíblia alguém antes de João, alguém batizando. Tem? Quais dos personagens do Antigo Testamento, como vamos lá, Abraão, Noé, Jeremias, Isaías, Daniel e etc., foram batizados nas águas? Qual deles? Onde está a ordem do Criador de todas as coisas para que quando uma pessoa fosse introduzida no caminho da nova aliança, deveria ser batizada na água? Aonde está escrito isso na Bíblia? Reflita, meu querido e amado irmão, irmã, amigo e amiga. Reflita. Você não tem a Bíblia como base da sua fé? É umas perguntas que nós temos que fazer. Quantos batismos temos nas Escrituras feito pelo Cristo? Lucas capítulo 3, verso 3. Vamos dar uma lidinha ali. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ora, como é que alguém prega o batismo? Falando de ser inserido na doutrina do Messias. Ok? Vamos lá. Mateus capítulo 3, verso 14. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti. Vens tu a mim? Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Bom, entendi por que Paulo escreveu isso. Bom, vamos lá. Então, o apóstolo Paulo escrevendo que era como nós, mas em tudo foi tentado e não tinha pecado, significa que o nosso Salvador, então, veio com o pecado, foi batizado na água por João e agora seus pecados foram lavados. Entendi sim. Certo? Se é para refletir como as denominações incutem em nossas mentes, então é isso. Jesus tinha pecado. Atos capítulo 10, verso 37 diz assim: esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, que João anunciou. Doutrinas que iriam ser dado a quem? A todo aquele que se colocasse como discípulo de Jesus. Atos capítulo 13, verso 24. Vamos lá. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Pregado, falado, anunciado. O batismo do arrependimento em quem? No Messias. Atos capítulo 19, verso 3 e 4. Vamos lá. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Ouviu o que Paulo escreveu aí? Como é que João mostrava, ou dava, ou batizava as pessoas? Dizendo, falando, não jogando na água,
Tá entendendo? Atos 16, de 30 a 33 também diz alguma coisa. Vamos lá. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? Veja aí, para me salvar. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Bom, vamos lá. Então eles tomaram banho, lavaram-se os seus vergões e foram batizados. A pergunta: onde estava o tanque batismal aí? Eu gostaria que alguém me mandasse aí. Me manda aí. Onde estava o tanque batismal nessa passagem? Onde estava o rio? A banheira para eles serem batizados? Veja, eles foram introduzidos na doutrina do Messias. Consegue compreender? Atos 22, 16. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Vamos lá. Como é que alguém pode se batizar? Porque a ordem foi: batiza-te. Compreende? Quer dizer então que ele pegou no cangote dele e se jogou na água e tirou. Foi isso que aconteceu? Não. Batiza-te aceita, se entrega à doutrina do Cristo. Consegue compreender? 1 Pedro capítulo 3, verso 21. Vamos lá. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, não no ritual, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, para a ressurreição de Jesus Cristo. Compreendeu qual é o batismo? Ser inserido na doutrina do Cristo? Compreendeu aí esse verso como está claro? Efésios capítulo 5, verso 26. Vamos lá. Para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra. Mas peraí, eu preciso fazer outra pergunta. A lavagem da água não é com a água? Lavagem da água é um símbolo para representar a regeneração da pessoa na doutrina do Mestre. Pela palavra, é isso que está escrito. 1 Coríntios capítulo 1, verso 13. Vamos lá. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Será que alguém pegou aquelas pessoas e falou: agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho, não, em nome do Pai, do apóstolo Paulo e do Espírito Santo, jogou na água? Não. Está falando assim: será que algum de vós foi inserido no ensinamento de Paulo? Paulo não tem ensinamento próprio. Ele ensina o que é de Cristo. Compreende? Consegue alcançar? Atos capítulo 9, verso 18 também nos fala alguma coisa. Vamos lá. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Aí eu tenho que fazer a pergunta. Ele levantando-se foi batizado. Cadê o tanque batismal? Cadê o Rio Jordão? Cadê? Onde está ali? Onde está a passagem que ele foi para o rio e alguém jogou ele na água? Não. Caiu as escamas e levantando-se, ele já estava inserido na doutrina do Mestre. Lembra que quando cai as escamas e ninguém passa a entender tudo? Ele foi batizado. Foi inserido. Entendeu? Atos capítulo 2, verso 41 também diz alguma coisa. Vamos lá. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Bom, peraí. De bom grado receberam a sua palavra? Ou é de bom grado receberam a água? Foram jogados no tanque. Mas vamos continuar essa passagem. Diz assim, E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então eu tenho que fazer pergunta. 3.000 batismos nas águas? Uma ocorrência dessa magnitude, 3.000 pessoas sendo jogadas e tiradas num tanque ou num rio? Onde está a passagem? Onde estão os correlatos que num determinado dia, naquele mesmo dia, 3.000 pessoas foram jogadas e tiradas na água? Vocês já imaginaram 3.000 batismos? Leva uns 2 dias, amigão. Você está entendendo? O que aconteceu com aquelas 3.000 almas que foram batizadas? 3.000 pessoas aceitaram a mensagem do Messias.
for inserido na doutrina do Messias, for inserido no entendimento que o Messias agora todos são livres nele. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 também diz alguma coisa. Vamos lá. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Bom, mas o batismo não é na água? Leia, pare esse vídeo, volte lá, leia. O batismo não é na água? Como é que está dizendo que agora o batismo é no espírito? No entendimento. Gálatas capítulo 3, verso 27. Vamos lá. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de água. Desculpa. Eu pensei que fosse revestido de água, porque batismo é água, é jogar no tanque. Foi revestir-se de quê? De Cristo. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 10, verso de 1 a 3. Diz assim, vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida molhada. Não, uma comida espiritual. Consegue entender que eles foram batizados em Moisés? Mas o que é batizado em Moisés? É exatamente isso que eu estou tentando passar para vocês. Que agora o discípulo do Messias é batizado no Messias. De uma comida espiritual no Cristo. No nosso Salvador. Marcos capítulo 10, verso 38. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Mas ele já não foi batizado lá atrás nas águas? O que Jesus está falando aí? Está louco? O que é? Está louco? Está noiado Jesus? É claro que não, né? Eu estou fazendo só um paralelo dramático para você entender que eles não podiam ser batizados naquilo que ele era batizado. O que é missão, entendimento, cumprimento, visão. É disso que ele está falando, não está falando de água. Marcos capítulo 16, verso 16, também diz assim. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Aquele que crer no Messias e for inserido no ensinamento do Mestre, este será salvo. Compreende? Né? Aquele que crer e for batizado, aquele que crer no Messias e já foi inserido nos seus ensinamentos, é disso que ele está falando, não está falando de água. E eu vou provar para vocês que tudo isso que o mestre está falando não tem nada a ver com água. Paulo está falando não tem nada a ver com água. Nos dois últimos versos que nós vamos ver. 1 Coríntios capítulo 1, verso 16. Vamos lá. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Aqui sim é o ritual da água. Este sim. Sabe por que este é o ritual da água? Porque este não tem um pingo de valor. Veja que Paulo está dando... Olha, se eu batizei um ou outro, água, aí sim é do ritual de João, o essênio. Está entendendo? Não sei se batizei um ou outro. Consegue ver o contrassenso das informações? Este sim, no mínimo, ele se deparou com uma família, com pessoas que queriam ser jogadas na água. Falou, é água que você quer? Pum. Entendeu? Se batizei um ou outro, ele nem sabe. Esse é o ritual. Mateus capítulo 21, versos 23 a 27. Vamos entrar em alguns versos importantíssimos aqui, meus queridos, que eu quero que você preste também muita atenção. Vamos lá. Presta atenção, meu querido. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade faze isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhe, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. Aí vem a pergunta. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eu quero parar aqui. O batismo de João é do céu ou dos homens?
Que loucura é essa que Jesus está perguntando para aqueles anciãos, aqueles mestres da lei? Sabe o que ele está perguntando? Aquele ritual de João de jogar alguém na água, isso é o Criador que mandou fazer? Ou ele trouxe isso de rituais humanos? É isso que ele está perguntando. Vocês acham? O nosso Salvador nunca se deixou pegar por perguntinhas de segunda intenção daqueles homens. Vocês acham realmente que, se fosse do céu, ele iria perguntar isso? Vocês acham realmente que, se fosse uma ordem do Criador, ele ia perguntar isso para os anciãos? Os anciãos iam virar para ele e falar assim: escuta, você está louco? Olha aqui, ó, está escrito aqui, ó. Mas olha a pergunta que ele fez, né? Continuando, e pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade eu faço isto. Percebeu que os anciões não sabiam o que dizer. Agora, se fosse uma coisa atestada nos escritos, que eles tinham como base, lá de Malaquias para trás, que tinha uma ordem ali para jogar alguém na água, e eles falam assim, ó, está escrito, Jesus, ó, está escrito, você realmente não é profeta, você está indo contra o que está escrito. Entendeu? Jesus jamais perguntaria isso. Mateus capítulo 3, verso 11, vamos lá. Diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos lá, vamos raciocinar em cima disso aqui. João diz o seguinte, olha, hoje eu batismo com o batismo da água, com o batismo do arrependimento. Porém virá aqueles que vos batizará com o Espírito e com fogo. A pergunta que se deve fazer em todas as eras. Aquele a quem João disse que viria para batizar com fogo e o Espírito veio? Responde, ele veio. Ah, veio. E se ele veio, por que você se submete? Ou então orienta alguém a se submeter ao batismo das águas? Que João já deu prazo de validade, dizendo o seguinte, eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo e Espírito. Muitos dizem, sabe o quê? Ah, isso é um complemento. Mas aonde que está escrito que é complemento? Aonde está escrito que isso era uma ordem do Criador do céu e da terra? Compreendeu, meus queridos? Muito bom que você chegou até aqui. Acho que deu para você entender que isto é uma loucura, achar que isso vem dos céus, achar que isso é uma ordem do Criador, achar que quando você fala em batismo, nesses versos está falando de água, né? E loucura, quando eu digo, não é para dizer que você que crê, que aceita e que prega isso e que leva as pessoas a isso, é um louco. Não, é questão de raciocínio. Não dá. Mas se você crê assim, não há problema. Democraticamente, ó, mas biblicamente, ó, tá certo? Legal que você veio até aqui, mais uma vez. Vai lá, dá um pulo no nosso canal, dá um like, né? Compartilha, peça para as pessoas se inscreverem no nosso canal, que é muito importante. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.